Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Para quem achou que a gente iria abandonar vocês, fica tranquilo que a gente está aqui. A gente não é Papai Noel, mas veio aqui para dar o presente. E o presente, galera, é estar junto com vocês nessa fase, tá todo mundo perguntando, todo mundo questionando se nós iríamos trabalhar. Mas galera, lembra, a gente não veio aqui para dar resposta. A gente veio aqui para lembrar, para orientar você a fechar o ano com chave de ouro na resolução do PET avaliativo. Porque eu sempre trabalho com a máxima de que é muito melhor ensinar vocês a pescarem do que entregar o peixe na mão. E o que a gente faz é isso. Quem nos acompanhou desde o início sabe que a gente fez um trabalho buscando conceituar, buscando te dar condições de não só fazer o PET, como qualquer outra prova que você venha encarar na sua vida. Então, a nossa missão hoje é realmente estar norteando e colocando em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Só que antes, vem comigo para a gente conhecer um pouco do projeto Escola Online. Para quem está chegando agora, acho que a maioria realmente já nos conhece, tá? Eu e outros professores procuramos ofertar para vocês, através das mídias sociais, um conhecimento de qualidade, utilizando mecanismos como é o caso do Facebook, como é o caso do Twitter, o nosso Instagram, onde você acompanha o cronograma dos PETs. Você tem aqui no YouTube o nosso canal, que você nos ajuda a fazer cada vez melhor. E agora essa novidade aí do lado, que é a plataforma. Se você quiser ter acesso, vai lá, www.plataformaescolaonline.com.br. Então vejam, galera, que para quem realmente estava desamparado, achando estar desamparado, estamos aqui para presentear todos. Então, para eu começar a roteirizar o estudo e resolução de vocês, vamos fazer o que é de praxe? Pode ser para você o terceiro ano a última vez, mas vamos lá? Roda a vinheta! Bacana, né? Então agora a gente pode começar a trabalhar. Então, gente, vamos lá. Primeira questão, faculdade de Direito. Então, olha que questão seguinte, uma questão específica. Ou bem eles os entregam ao governo, ou nós haveremos de tomá-lo, ocupando Roma. Então, eu estou falando de Itália, tá? Vamos lá. É uma questão de dias, talvez de horas. Voltem para suas cidades e esperem nosso chamado. Se necessário, serão dadas ordens. Enquanto isso, podem se dispersar e manifestar sua solidariedade com as forças armadas. Viva o exército! Viva o fascismo! Então, estou falando sobre o regime totalitário, o fascismo, governo do Mussolini implementado na Itália. Viva a Itália! Nós, fascistas, não queremos entrar no governo pela porta dos fundos. No fim das contas, tudo pode ser decidido pela força, pois na história é a força que decide tudo. Então vejam, a ideia da força, de um Estado forte. Então lembra, galera, eu estou falando do Estado forte, estou falando da ideia do militarismo. Então eu estou claramente me lembrando daquela ideia da ascensão do nazifascismo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então Benito Mussolini, em outubro de 1922, quando ele está chegando ao poder, se transformando no Duce, no grande condutor. Beleza? Então vamos lá, vamos ver do que se trata aqui. Explique o discurso de Mussolini associando ao contexto da Segunda Guerra Mundial. Para quem se lembra, está aqui a foto do Mussolini discursando para milhões em Roma, tá? Mussolini diz que só o povo armado é forte e livre, então a ideia do que é do militarismo e que de certa forma é uma maneira de você vingar o que aconteceu no pós-primeira e antecedendo a segunda. Tenho aqui também mais uma vez uma imagem quando ele está discursando, tá, na Praça da Catedral de Milão. Então, se você quiser encontrar a resposta, qual que é a nossa sugestão? É que você vá lá, galera, no PET 3, nas semanas 1 e 2, quando a gente vai falar sobre o que? A ascensão do nazismo e do fascismo. As semanas 1 e 2, elas são em especial se referindo à questão do fascismo, tá? E pode ser que tenha questões parecidas. Beleza? Então lembra do fascismo italiano, do nazismo alemão, do salazarismo português, do franquismo espanhol e vida segue, tá? Vamos ver o que se trata a questão 2? Analise o texto a seguir e responda a questão abaixo. Isso ocorreu particularmente na Itália e na Alemanha. Opa! Os capitalistas desses países tiveram pela frente uma classe trabalhadora revolucionária. Então lembra, galera, que havia aquele medo, todo regime totalitário, galera, para quem se lembra, ele defendia
o antissocialismo. Uma das coisas, a gente até comentou nas nossas aulinhas, uma das coisas que deu muita força para o Mussolini e o Hitler tomarem o poder foi que as pessoas tinham medo de que seus países virassem uma nova Rússia, uma nova União Soviética, a Revolução Socialista. Foi o que eu comentei numa aula. Muitas pessoas na última eleição votaram no Bolsonaro não por gostar do Bolsonaro, mas por não querer o PT. Então o que aconteceu nessa época? As pessoas tinham medo que seu país se transformasse em uma nova União Soviética. Havia um medo. Então, e o discurso totalitário é um discurso antissocialista. Os capitalistas desses países tiveram pela frente uma classe trabalhadora revolucionária que lhes ameaçava o poder. Por isso deram dinheiro aos camisas negras de Mussolini e aos camisas pardas de Hitler, em troca de favores futuros. O principal favor era o esmagamento do movimento organizado pela classe trabalhadora. Então, uma das coisas que realmente dá força para o Mussolini e o Hitler é que eles realmente acabassem com qualquer movimento com viés socialista. E os dois líderes cumpriram a promessa. O fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha foram, portanto, movimentos contra-revolucionários, ou seja, eles abortariam qualquer ideia de uma nova revolução socialista. A ordem estabelecida, poderio e privilégios capitalistas, estava segura. Então, é um texto aí que realmente mostra um dos fatores porque a elite, a igreja, latifundiários apoiaram na época os então regimes totalitários, tá? Então vejam vocês, galera, de acordo com o texto, pode-se dizer que o fascismo defendia os interesses da classe operária? Justifique. Gente, nós temos aqui os camisas negras, tá? Você tem Mussolini aí realmente encontrando os camisas negras e você tem Hitler, galera, com os camisas pardas. Galera, realmente o fascismo defendia os interesses da sociedade, dos trabalhadores? É só você olhar lá, tá, galera, nas semanas 1 e 2 do PET 3 que você vai lembrar. Mas olha que tem questão muito parecida, hein? Beleza? Então vamos lá, galera. E o PET 3 tá tão bom, e o PET avaliativo, perdão, tá tão bonzinho que ele vai trazer mais uma questão de nazifascismo. Como nasceu esse fascismo? Não nasceu só da minha mente ou do meu coração. Não nasceu só daquela reunião que em 1919 nós tivemos em uma pequena sala em Milão. Nasceu de uma profunda e perene necessidade desta nossa estirpe ariana e mediterrânea que em um dado momento se sentiu ameaçado em suas razões essenciais da existência de uma trágica loucura e de uma fábula mítica que hoje cai por terra no mesmo lugar onde nasceu, tá? Então a fala do Mussolini em Bolonha, tá, galera? Então vejam vocês. O trecho acima é um discurso feito pelo líder fascista Benito Mussolini, em 3 de abril de 21. Com base nas informações desse texto e em outros conhecimentos sobre o assunto, assinale a opção que não apresenta uma característica desse movimento. Galera, o que aí você tem uma fala, quase que uma religião, o que não representa? Tá? O regime totalitário ele é antimarxista, ele é liberal, ele é racista, ele é nacionalista, ele é militarista, o que não é? Galera, é muito fácil, tá? Tanto é que se você tiver que marcar, você vai marcar a letra PET 3 da semana 1 e 2 mais uma vez. Então, gente, estou com a resposta na ponta da língua, mas eu sei que você também sabe. E a gente está junto nessa. Beleza? Então caminhamos tranquilo para essa nossa, nossa resolução. Show? Questãozinha boa para você que vai fazer Enem e outros vestibulares aí. Tá certo? Então vamos lá, galera. Questão de número 4. O ex-presidente do Banco Central americano disse ontem que um tsunami do crédito que ocorre uma vez por século tragou os mercados financeiros. Em audiência na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, frisou que as instituições não protegeram os investidores e aplicações tão bem como ele previa. Então, olha só, galera. A crise financeira que se intensificou no mundo a partir do mês de outubro de 2008, muita gente compara, lembra aquela aula que a gente comparou a crise de 29 com a crise de 2008? Colocou em xeque as políticas neoliberais. Olha o neoliberalismo aí, tão falado, cantado junto com globalização, adotados por muitos países na década de 80. Lembra? A Inglaterra com Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, o Reagan nos Estados Unidos, a gente já tinha feito o Pinochet no Chile em 70, o Collor e o Fernando Henrique Cardoso no Brasil nas décadas de 90. Então a gente está falando sobre a questão do neoliberalismo. Beleza? Então vamos lá. Então você tem aqui tá, uma chargezinha que fala: pode vir, é seguro o neoliberalismo. Terceirização, privatização, fim da consolidação das leis trabalhistas, corte de direitos, tá? E aí mais uma vez a gente falando da exploração, né? O Estado cada vez menos. Porque, galera, quando eu falo do neoliberalismo, eu realmente estou defendendo muito a ideia do Estado mínimo,
né? A nova postura liberal que as pessoas se inspiraram do Adam Smith. Então vamos lá, galera, vejam vocês, tá? A principal crítica ao neoliberalismo como causador dessa crise está relacionado a diminuição das garantias trabalhistas. Então presta atenção porque que ele está falando no texto. Estímulo à competição entre as empresas, reforço da livre circulação de mercadorias, redução da regulação estatal do Estado sobre a economia, aumento do controle oficial sobre a sociedade. Então, galera, se você quiser, você vai lembrar que nos PETs 4, no PET 4, perdão, nas semanas 2 e 4, nós falamos sobre neoliberalismo e globalização. E para quem quiser ter uma aulinha, galera, um aulão, tá? Desculpa a modéstia, sobre o neoliberalismo lá no nosso canal, na parte da história online sobre neoliberalismo. Inclusive, eu vi uma aluna que pediu para falar e eu falei, olha, já tem essa aulinha e é boa para a gente realmente trazer para a nossa realidade, entender essa nuance que o Paulo Guedes tanto fala do modelo neoliberal. Então eu sei que você tem consciência de responder, mas se tiver dúvida, tá aí a nossa sugestão de resposta. Show de bola? E a questão número 5, galera, do que ela fala? Explique o que foi o Plano SALT e qual o seu impacto na sociedade brasileira. Fala, Plano SALT? Olha aí, galera, Eurico Gaspar Dutra. Quem se lembra, está recente na memória de vocês, no PET 7, na primeira semana que a gente dividiu em duas partes, quando então o nosso querido Eurico Gaspar Dutra vai fazer um plano, olha aí, ó. Olha os gastos que ele fez, gente, olha a dica, hein? Olha a dica, saúde, alimentação, transporte, energia. Então, galera, lembra disso? Está bem claro, essa aqui a questãozinha está muito fresca e eu sei que você não erra. Show de bola? E o que fala da questão de número 6? Olha o nosso querido presidente aí. Atente para o seguinte é certo a respeito dos mandatos de Fernando Henrique Cardoso. O presidente aprofundou as reformas e buscou, coloquei aqui para ficar fácil, diminuir o Estado empresário, Estado interventor, muito envolvido na produção de bens e serviços. Então, olha só, diminui o Estado, lembra o Estado mínimo? Ainda que fosse criticado pela falta de ação em áreas como educação, então o Estado deixa de investir em educação, saúde e previdência social. Inclusive, quando a gente fala da reforma da previdência, é uma discussão que já vem de data. Bem como as privatizações e seus métodos. Os recursos gerados pelas privatizações, o que é privatizar? Transformar o que é do Estado em algo privado. Aliás, não se converteram em pagamento de dívida pública, nem investimentos. Eram usados para pagar tão somente o montante principal da dívida, que praticamente quadruplicou durante os 2 mandatos de FHC. Então aí, galera, para quem se lembra, tá? Colocamos aí o seguinte: a partir da leitura do é certo acima, é correto inferir que, tá? Os governos de FHC, os 2 mandatos, além de combater a inflação com o real, também são responsáveis por grande investimento em áreas sociais fundamentais e pela manutenção de empresas do Estado. Se eu sou neoliberal, isso rola? FHC fez grandes mudanças na estrutura econômica do Brasil, que levaram à redução da entrada de capital especulativo e também ao fim dos pedidos de empréstimos gerados pelo governo a credores externos e internos. Se aumentou, se quadruplicou a dívida realmente, será que a gente diminuiu? O sucesso econômico dos governos de Fernando Henrique Cardoso, apesar dos percalços, promoveu a estabilidade da moeda e garantiu a continuidade do modelo político, com a eleição do candidato governista à presidência em 2002. Bom, e aí, galera, será que é isso? E o Lula, quando vem? Apesar de uma moeda equilibrada, o Brasil, durante o governo de FHC, teve um aumento da dívida pública e pouco investimento em setores cruciais. Daí se explica a crise do apagão em 2001 e 2002, que é a crise energética, tá? Assim como os planos econômicos anteriores, também o plano real perdeu força com pouco tempo, principalmente pelo boicote dos grandes empresários supermercadistas. Lembra do Sarney? Será que realmente o plano real não funciona? Qual é a nossa moeda? Essa aqui está bem fácil, tanto é, se você quiser lembrar, está aí a nossa sugestão de resposta. Você vai encontrar o que? A galera fresquinha também no PET 7, na nossa penúltima semana, quando a gente falou do governo Fernando Henrique Cardoso, falamos sobre ele e sobre a sua política de privatizações, ok? Então, galera, você realmente brinca, né? Diz que o governo americano do Fernando Henrique Cardoso foi marcado pela dependência ao norte, aos Estados Unidos, pela abertura. Então, galera, espero ter ajudado vocês. Hashtag fica a dica. Muito obrigado por tudo. Um ótimo fim de ano, um bom Natal, um 2021 diferente. É o que eu desejo a todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se encontra pela vida. Tchau, tchau.